Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe. Vamos agora à nossa videoaula dessa semana, versando o conteúdo de contabilidade social. Bom, dentro desse conteúdo vamos ver uma introdução, vamos ver os princípios básicos das contas nacionais, vamos ver uma economia a dois setores, contendo famílias e firmas, uma economia a três setores, agora contendo também o governo, e uma economia a quatro setores, contendo famílias, firmas, o governo e o setor externo da economia. Bom, a contabilidade social consiste na medição dos agregados macroeconômicos e o registro contábil da atividade produtiva de um país ao longo de um determinado período de tempo. A contabilidade social pode ser realizada por dois sistemas: um sistema de contas nacionais e uma matriz de relações intersetoriais, também chamada de matriz insumo-produto. O sistema de contas nacionais usa o método das partidas dobradas, discriminando as transações dos agentes macroeconômicos em contas específicas. Já a matriz insumo-produto inclui transações intermediárias, que envolvem insumos. Bom, os princípios que a contabilidade social deve seguir são: consideram-se apenas as transações com bens e serviços finais, mede-se apenas a produção corrente do período, as transações se referem a um fluxo, ou seja, a quantidade medida por unidade de tempo, a moeda é neutra e é utilizada apenas como unidade de medida e meio de trocas, não são considerados os valores de transações puramente financeiras. Bom, dentro dos agregados macroeconômicos, o principal é o PIB, Produto Interno Bruto, que consiste na soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do território nacional em um determinado período. O PIB pode ser contabilizado sob três óticas: a ótica do produto, onde deve ser registrada a produção de bens e serviços finais na economia; a ótica da despesa, em que devem ser registrados os gastos com a compra de bens e serviços finais na economia; e a ótica da renda, em que devem ser registradas as rendas dos fatores produtivos da economia. Dessas óticas de análise, a gente pode extrair os seguintes conceitos: Produto Nacional, ou PN, que é o valor de todos os bens e serviços finais medidos a preço de mercado, produzidos num determinado período pelo país. Despesa Nacional, que é a soma do gasto dos agentes econômicos do país em determinado período. Renda Nacional, que é a soma dos rendimentos pagos aos fatores de produção no período. Bom, e aí a gente já enfatiza a identidade básica das contas nacionais. A identidade básica das contas nacionais é que, como cada conceito desse significa basicamente a mesma coisa, que é o agregado macroeconômico do país em um determinado período de tempo, olhado por óticas diferentes, pela ótica do produto, pela ótica da despesa e pela ótica da renda, então esses três termos aí são iguais, eles são idênticos. O produto nacional é idêntico à renda nacional, que é idêntica à despesa nacional. Bom, mas como calculamos o PIB? Somando o valor dos diferentes bens da economia. Os diferentes bens, os diferentes produtos, os diferentes serviços. Exemplo: considere uma economia que produziu em um dado período de tempo 5 maçãs, que custam R$ 1,20 cada, e 4 laranjas, que custam 75 centavos cada. Qual é o PIB dessa economia? Quanto foi produzido por essa economia nesse período? Bom, o PIB vai ser o somatório do valor da produção
desses dois produtos. Então, vai ser 5 maçãs vezes 1,20, mais 4 laranjas vezes 75 centavos. Isso vai me dar um PIB de 6 mais 3, ou seja, um PIB de R$ 9,00. Logo, o PIB dessa economia é igual a R$ 9,00. Note que, no cálculo do PIB, bens intermediários, ou seja, bens usados como matéria-prima para a produção de bens finais, não devem ser contabilizados. Se isso ocorresse, haveria dupla contagem. Para ficar mais claro, considere o exemplo a seguir. Uma fábrica de carros compra 4 pneus para a produção de um carro. Quando pronto esse carro, ela vai cobrar um valor que está embutido todos os custos de produção mais o lucro da fábrica. Dentro desses custos, um deles são os pneus. Então, ao se contabilizar o PIB relativo à produção desse país, que está inserido aí nesse contexto, deve ser somado apenas o valor do bem final, que é o valor do carro. Se fosse somado o valor produzido pela fábrica de pneus e o valor produzido pela fábrica de carros, o valor dos pneus estaria registrado duplamente, já que o mesmo faz parte do custo do carro produzido. E como o IBGE registra o PIB? Bom, a gente está vendo aí que, para se desprezar os bens intermediários, acaba sendo um pouco complexo, já que, por exemplo, um carro, ele utiliza matérias-primas, insumos de múltiplas indústrias. E aí acaba ficando um pouco complexo. Bom, mas o IBGE executa a retirada desses bens intermediários, fazendo o cálculo pelo valor adicionado. O registro da produção das empresas de cada setor é feito pelo valor adicionado, que nada mais é do que o valor bruto da produção subtraído dos gastos com os insumos, os diversos bens intermediários, e aí cada indústria informa para o IBGE, que é o órgão de estatística do país, esse valor que ela adicionou. Bom, a gente pode considerar aí esse exemplo a seguir, em que temos 3 setores. Um setor, uma indústria, produzindo trigo, um outro setor em que se produz a farinha e um terceiro setor que se produz o pão. Note que, na indústria de trigo, a receita de vendas é de 100 mil. A gente pode pensar isso aqui como uma plantação de trigo. Quando foi feita a colheita, obteve-se uma receita de 100 mil reais com a venda do trigo. Bom, compra intermediária. Bom, um insumo que foi usado para produzir o trigo foi a terra, foi o sol, a água, e isso obviamente não tem um custo explícito. Então, o valor adicionado por esse setor foi de 100 mil. Já no setor de farinha, ao final, após ter sido feita toda a produção e a venda, obteve-se uma receita de 400 mil, usando os 100 mil de trigo que foi adquirido do setor lá do agricultor. Bom, nesse caso, o valor adicionado foi de 300 mil reais, 400 mil menos os 100 mil que foi de matéria-prima. Bom, no setor, na fábrica, na empresa produtora de pão, lá na padaria, obteve-se uma receita de 1 milhão de reais. E para se produzir esse pão que foi vendido, usou-se a farinha comprada desse outro setor, a um valor de 400 mil. Então, o valor adicionado por esse setor foi de 600 mil. Bom, considerando os valores adicionados nos 3 setores, no setor de trigo foi adicionado 100 mil, no setor de farinha foi adicionado 300 mil e no setor de pão foi adicionado 600 mil. Então, ao final, vemos que o valor adicionado nessa economia foi de 1 milhão. Ou seja, o PIB nessa economia hipotética
foi de 1 milhão. Bom, se o registro do PIB do exemplo, com 3 setores do slide anterior, tivesse sido pela ótica da renda, somaríamos o lucro do produtor de trigo e os salários pagos por ele, o lucro do produtor de farinha e os salários pagos por ele, e o lucro do produtor de pão e os salários pagos por ele. E chegaríamos ao mesmo resultado, só que somando itens diferentes. E aí, a gente já lembra lá da identidade nacional, de que produto tem de ser igual à renda. Bom, uma economia dos setores. Considerando uma versão de economia simplificada, em que tem-se apenas dois agentes econômicos, famílias e firmas, e que as famílias consomem ou poupam os seus salários, recebidos pela oferta de trabalho que elas fazem para as firmas. Já as firmas produzem o produto que é consumido pelas famílias, investindo fatores de produção, capital e o trabalho que é demandado das famílias. E remuneram esses fatores com salário. Bom, então o produto dessa economia, o PIB dessa economia é dado por Y é igual a C mais I, ou seja, o produto que é feito pelas firmas é igual a tudo aquilo que é consumido pelas famílias e o que sobra, que não foi consumido e está na forma de estoques ou de novos investimentos que a firma irá fazer com essa sobra. Ou seja, o produto gerado pelas empresas é dado pela soma da produção que foi adquirida e consumida pelas famílias, C, e da produção que não foi consumida, ou seja, foi poupada e virou investimento, I. Na formulação acima, a gente consegue perceber que aquilo que é poupado, que é igual ao que é investido, é dado por aqui tem um erro aqui. Bom, aquilo que é poupado, que é igual ao investimento, é dado pela diferença entre a renda e o consumo. E esse termo S vem do inglês savings. Analisando os investimentos das empresas, sabemos que o mesmo é composto pelos estoques, que é aquilo que foi produzido e não foi consumido e vai para o período seguinte, e pela formação bruta de capital fixo, ou seja, pelo que está sendo composto, está sendo colocado de novos capitais, por exemplo, novos maquinários, novos equipamentos. Então, a gente tem essa expressão, investimento é igual a estoque mais a formação bruta de capital fixo. Sabendo ainda que as máquinas e equipamentos se desgastam com o passar do tempo e sofrem uma depreciação, uma perda do seu valor, então é necessário que ocorra um mínimo de investimento para a reposição do capital, ou seja, um investimento que é igual à depreciação. Denominamos então de investimento líquido a diferença entre os novos investimentos e a depreciação. Investimento líquido é igual ao investimento bruto, que são todos os novos investimentos, menos a depreciação, que é o investimento mínimo necessário para manter o nível de capital já existente. Bom, vimos uma economia a dois setores, agora vamos a uma economia a três setores, uma economia que, além dos agentes famílias e firmas, temos também um terceiro agente, que é o governo. E esse último, ele é responsável por tributar os demais e usar as receitas obtidas para financiar serviços públicos e obras públicas. Então, a gente vai ter que a formulação dessa economia é dada por produto, agora vai ser o que é consumido pelas famílias, mais aquilo que é investido e mais aquilo que foi retirado das famílias e firmas anteriormente e retorna sob a forma de um gasto governamental. Ou seja, o produto da economia é melhor que é isso. Quando o produto é analisado pelos custos produtivos, chamamos ele de produto, ou PIB, a custos de fatores. Quando o produto é analisado pelo preço final, chamamos de PIB a preços de mercado.
Perceba que o PIB é preço de mercado, que é o preço final, o preço que inclui a existência de um governo, é o igual ao produto, a custo de fatores, mais impostos indiretos, menos os subsídios que foram dados para as firmas. Ou seja, o PIB é preço de mercado, o produto a preço de mercado, é dado pela soma do PIB a custo de fatores e dos impostos indiretos, que são os impostos que foram pagos pelas firmas ao governo. E aí a firma pegou e embutiu esse imposto nos preços dos produtos, menos os subsídios, que foram os descontos ou estímulos financeiros que as firmas receberam dos governos. Governo estadual, municipal, federal, do governo como um todo. Bom, agora vamos para uma formulação mais completa, uma formulação mais próxima da nossa realidade, que é uma formulação que contém, além de famílias e firmas e um governo, contém o setor externo. Então a gente considera agora uma economia aberta. O setor externo significa que o país comercializa com o resto do mundo e, portanto, agora devemos acrescentar o saldo do que foi exportado menos o que foi importado. Lembrando que tudo aquilo que é exportado, que consiste na venda das mercadorias, dos produtos internos para o exterior, gera renda. E a importação de mercadorias do exterior revela uma perda de renda, uma saída de capitais internos para o exterior. Bom, então o produto agora vai ser dado por essa seguinte formulação. Produto é igual a consumo das famílias, mais o investimento das firmas, mais o governo, que deveria estar constando aqui, mais as exportações, menos as importações. Lembre que as exportações significam a parcela da produção que foi vendida pelos residentes para os não residentes. Já as importações denotam os produtos adquiridos do exterior. Bom, estando agora com a economia aberta, a gente sabe que existe firmas multinacionais, ou seja, firmas brasileiras que operam fora do país, bem como há firmas de outros países que operam aqui. Então, a gente precisa agora inserir uma noção de produto nacional bruto. O produto nacional bruto é diferente do produto interno bruto, porque esse considera a produção não só aqui dentro das fronteiras do país, mas também fora do seu território, em um determinado período de tempo. Note que o produto nacional bruto, ele vai ser maior que o PIB sempre que a renda, a produção que foi gerada no exterior for positiva. Ou seja, se há uma quantidade de empresas brasileiras no exterior produzindo, esse produto nacional bruto vai ser maior do que o produto interno bruto. Já o produto nacional bruto vai ser igual ao PIB se não há produção no exterior. Ou vai ser menor do que o PIB se parte da produção do país pertence a uma empresa estrangeira e esse lucro também é remetido ao exterior. Deixando mais claro, Produto Nacional Bruto é igual ao PIB, mais a renda líquida do exterior. Essa renda líquida do exterior considera a diferença entre o que foi recebido do exterior, ou seja, empresas brasileiras que estão no exterior produzindo e remetem o seu lucro, remetem a sua renda aqui para o país, e a renda que foi enviada ao exterior, ou seja, empresas internacionais, empresas de outros países que estão aqui dentro do Brasil, produzindo aqui, e essa produção, essa renda é enviada para o exterior, ou seja, uma renda, uma remessa de lucro que não pertence ao país, ao Brasil. Bom, e com isso concluímos o assunto da nossa semana, que foi o assunto de contabilidade social. Como registrar informações relativas aos agregados macroeconômicos, quais os principais modelos de economia para
registro e análise dos agregados macroeconômicos e alguns conceitos inerentes a esses modelos de economia. Obrigado.